Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos, 8 horas e 31 minutos. Iniciando hoje mais um episódio, do nosso curso de mediunidade, agradecendo a Jesus pela oportunidade, agradecendo aos irmãos espirituais pela boa influência, pelos bons fluidos, que tudo corra bem no nosso trabalho, na nossa aula de hoje. Contando aqui já com 12 pessoas, Paulinho já está por aí, né, Paulinho? Então, sim, com certeza. Vamos iniciando, então, o nosso trabalho hoje. Vou deixando vocês aqui nas mãos sábias do nosso amigo, que Jesus conduza o nosso trabalho, que tudo corra bem, Paulinho. Então, vamos à obra. Está contigo. Boa noite, gente. Mais uma vez, nós estamos reunidos aí para bater um papo, falando a respeito, buscando elucidar um pouco mais todos aqueles conhecimentos, todas aquelas informações que a Evelyn já trouxe na aula, que ela traz gravada para a gente. E é fantástico como que a doutrina espírita consegue trazer para a gente informações tão importantes que a gente pode usar na nossa vida no que diz respeito aos pequenos detalhes da nossa existência enquanto encarnados aqui no planeta Terra, até aquelas questões mais complexas, né? Eu costumo dizer que a doutrina espírita é a única doutrina capaz de trazer para nós todas as respostas para todas as indagações que, porventura, a gente tenha. A gente pega o livro dos Espíritos, a gente busca e a gente encontra resposta para todas as nossas dúvidas. E não só dos Espíritos, a gente conta com uma literatura riquíssima que envolve todos os ensinamentos que a doutrina espírita pode nos proporcionar. E nessa aula de hoje, quando a gente trata de emancipação da alma, gente, isso daqui é uma coisa fantástica. Veja bem, quando um espírito de luz, o espírito evoluído, aceita a missão de reencarnar em nós aqui no planeta Terra, com objetivo diverso. Não importa em que área esse espírito de luz, esse ser de luz, vá atuar enquanto ele estiver encarnado aqui no planeta Terra. Seja no campo das artes, seja no campo da ciência, no campo religioso, né? Engenharia, enfim, não importa qual campo, qual a profissão, qual a missão que esse espírito evoluído vai executar aqui no planeta Terra. Se ele é um espírito de luz, ele já poderia reencarnar no mundo superior. Mas ele aceita se tornar um missionário e reencarnar aqui no planeta Terra. Um planeta da categoria de provas e expiações, ainda a caminho da regeneração, é claro. Mas esse espírito de luz, ele aceita reencarnar aqui no planeta Terra, um planeta, vamos falar assim, de uma categoria inferior à categoria desse espírito, mas ele aceita justamente porque ele sabe que Deus permite a todos nós, espíritos imperfeitos e espíritos perfeitos, enquanto a nossa encarnação aqui no planeta Terra, que a gente possa gozar do benefício da emancipação da alma. E o que é a emancipação da alma? Gente, é justamente aquele período em que Deus permite
que nós, espíritos encarnados, possamos deixar o nosso corpo físico e possamos voltar para o plano espiritual. Reencontrar no plano espiritual aqueles espíritos com os quais nós temos afinidade. Espíritos amigos, parentes, benfeitores, ou, dependendo do grau de evolução daquele espírito encarnado, a gente vai se afinizar com espíritos imperfeitos, com espíritos zombeteiros. Ou seja, nós temos essa liberdade. E como que se dá essas questões da emancipação da alma? A Evelyn citou para a gente, no decorrer da aula dela, com muita propriedade, com muita riqueza, né, que essa emancipação da alma ela se dá através de dois tipos. Os tipos anímicos e os tipos mediúnicos. O tipo de emancipação da alma anímicos, que são os tipos mais comuns quando a gente fala de emancipação da alma, né? Que são aqueles fenômenos decorrentes do próprio espírito que está encarnado. Agora, ele vai ser mediúnico quando aquele espírito, algum espírito desencarnado, se utiliza o médium para se manifestar. Esses são fenômenos mediúnicos. Agora, os anímicos não. É o próprio espírito do médium, o próprio espírito encarnado é que vai se manifestar. E aí, durante a emancipação da alma, esse espírito ele deixa o corpo físico temporariamente. E ele vai se encontrar com outros espíritos encarnados ou outros espíritos desencarnados, dependendo da situação. Cada caso vai ser um caso. E aí a gente vai citar aqui, vamos falar aqui rapidamente, quais são os tipos de emancipação da alma que a doutrina espírita citou e que Kardec relacionou lá no Livro dos Espíritos para a gente. O primeiro, gente, que é o mais comum, que é o que todos nós conhecemos, que é o que todos nós passamos por ele todas as noites, durante o nosso sono, que é justamente os sonhos. E quando que a gente sonha? Quando nós estamos adormecidos. E o que acontece? Durante o nosso sono, o nosso corpo físico, ele descansa perfeitamente. Mas o espírito, durante o nosso sono, durante o repouso do corpo material, o nosso espírito, ele se emancipa. Ele vai correr os mais diversos locais no entorno do planeta Terra, o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Nós vamos nos encontrar com espíritos afins durante o nosso sono. Eu acho que eu já tive a oportunidade de comentar aqui com vocês em uma oportunidade anterior. Eu, Paulinho, já há bastante tempo, eu tirei o hábito, não vejo, nos momentos que antecedem o momento de eu adormecer, de eu pegar no sono, eu não assisto filme de terror, filme de violência. Eu sempre procuro ver alguma coisa na televisão, na Netflix, mas alguma coisa que traga situações boas para a gente. Porque você já pensou você dormir no meio de um filme de terror, sabendo que o meu espírito vai se emancipar, que o meu espírito vai percorrer os diversos locais aí do mundo espiritual? Quais são as companhias que eu vou ter
no momento em que eu me emancipar do meu corpo físico. Gente, a coisa não dá certo. Então, os momentos que antecedem o nosso sono, a gente tem que realmente se preparar, buscar uma leitura edificante, a prece e assistir, na medida do possível, coisas que vão agregar valor para a nossa noite de repouso. Quantas vezes a gente acorda no outro dia de manhã, amanhece o dia, a gente acorda e levanta com o corpo doendo, cansado, como se não tivéssemos dormido, como se não tivéssemos repousado. Por que que isso acontece? Porque o nosso espírito não visitou lugares apropriados. Porque o nosso espírito não esteve presente com espíritos de luz. Não esteve ao lado de pessoas, de espíritos capazes de proporcionar um bem-estar para nós. Então, gente, durante o nosso sono, a gente percorre os mais diversos locais. Aí, quando nós acordamos, na grande maioria das vezes, a gente não consegue se lembrar do que nós sonhamos. A gente não consegue se lembrar onde que a gente foi, onde que a gente esteve. A gente não consegue se lembrar. E por que a gente não consegue lembrar? Se nós sabemos que nós estivemos nos mais diversos locais. A gente não se lembra justamente porque o nosso corpo físico é uma matéria muito grosseira. E aí, quando nós estamos com o espírito emancipado, mesmo que ligado ao nosso corpo físico, pelo cordão prateado, pelos laços fluídicos, né, que o espírito não se desliga, ele sai do corpo temporariamente. Né? Mas o que acontece? Tudo aquilo que o espírito está vendo longe do corpo físico, ele está vendo da alma. E aí, quando o espírito retorna ao corpo físico, quando nós acordamos, o nosso cérebro, ele não consegue processar aquelas informações que foram adquiridas pelo corpo perispiritual e não foi pelo corpo físico. Por isso é que, às vezes, o cérebro até consegue processar e pegar alguns fragmentos daquilo que foi vivenciado pelo espírito durante a emancipação da alma. E aí a gente se lembra de algum sonho, de alguns trechos, alguns fragmentos daquele sonho, e que na maioria das vezes não faz sentido para a gente. A não ser que Deus permita que a gente possa se lembrar de uma forma clara e objetiva de tudo aquilo que foi visto durante a emancipação da alma. Isso pode acontecer, se for alguma coisa relevante para a atual encarnação do espírito. Às vezes a gente pode lembrar de alguma coisa do passado, ou pode nos ser revelado alguma coisa do futuro. Mas isso realmente, se for relevante, se for importante para o espírito. Né? Depois dos sonhos, a gente tem outro tipo de emancipação da alma, que vem a ser a telepatia. Gente, a telepatia nada mais é do que uma transmissão de pensamento entre as pessoas, independente delas estarem acordadas ou dormindo. A transmissão com encarnados, ela é sempre um fenômeno anímico. Sempre. E aí o que acontece? A telepatia nada mais é do que uma transmissão do pensamento do espírito, que se irradia ao entorno de nós. Lembra quando a gente comenta sempre que todas as vezes que a gente está pensando,
a gente plasma no alto da nossa cabeça como se fosse aqueles balãozinhos das histórias em quadrinhos, e que os espíritos conseguem enxergar como que está o nosso sentimento naquele momento, se é um sentimento bom, se é um sentimento ruim, se é um pensamento bom, se é um pensamento ruim, uma energia positiva, ou se nós estamos com uma vibração bastante negativa. Porque os espíritos conseguem identificar isso através do que está plasmado no nosso pensamento. No caso da telepatia, não se dá através desse plasma, não está plasmado no nosso pensamento. Mas determinadas pessoas conseguem captar o sentimento. É um tipo de mediunidade. Determinadas pessoas conseguem transmitir e captar esses pensamentos. Isso entre espíritos encarnados e entre espíritos desencarnados. Aí é um fato mediúnico. Depois a gente vai ver a questão do sonambulismo. Gente, o sonambulismo, ele é um estado de independência do espírito mais completo do que o próprio sonho. Por que ele é mais completo do próprio sonho? Não são todas as pessoas que são sonambúlicas. Isso nós sabemos. Ao passo que todas as pessoas sonham. Correto? No caso do sonambulismo, o espírito, ele vai adormecer, o corpo da pessoa vai adormecer, o espírito vai se emancipar, vai para locais bastante longínquos, né? E o que vai diferenciar o sonho do sonambulismo é justamente o fato que o espírito, esteja ele onde estiver, preocupado em fazer alguma determinada coisa em que ele necessita de se utilizar do corpo, ele faz com que o seu corpo físico ande, se movimente, fale. Mas isso não quer dizer que o espírito, que o corpo perispiritual está ali daquela pessoa que está em estado de sonambulismo, não. Muito pelo contrário, às vezes o espírito está bem longe, né? O espírito está bem livre e a pessoa está fazendo determinados atos, né? E nem sabe que está, não tem ciência daquilo que ela está fazendo. Aí depois veio outro de emancipação da alma. Hoje, cada vez mais raro também, gente. É a questão da catalepsia e da letargia, que nada mais é do que a perda momentânea dos movimentos, da sensibilidade do corpo, do físico, em determinado momento. Hoje, com as questões, com o avanço cada vez mais da ciência, da medicina, né, é impossível, praticamente impossível, a não ser que haja muita negligência, que alguém seja sepultado estando em estado de catalepsia ou em estado de letargia. Mas antigamente isso era muito comum de acontecer. Era muito comum, porque os médicos, a pessoa entrava nesse estado, alguém ia lá, fazia um exame muito simples e achava que a pessoa tinha morrido e sepultava ela. Né? A gente pode citar o exemplo lá de Lázaro. Né? O que aconteceu? Lázaro, ele realmente estava no estado de letargia, que dá ao corpo realmente a aparência de morte, como se realmente ele tivesse morrido naquele momento. Né? E foi aí que Jesus, com toda a sua propriedade e autoridade, chegou lá e ordenou a Lázaro que se levantasse. Ordenou ao espírito do Lázaro que, no momento de emancipação da alma, retornasse e assumisse o corpo físico dele. Né? No caso da catalepsia, ele
ele é um fenômeno localizado, e ele afeta a perda de movimentos e de sensibilidades de partes, de determinadas partes do corpo, e não do corpo total, como acontece com a letargia, né? Depois, a gente vai ver a questão da êxtase, do êxtase, né? Ele é outro fenômeno de emancipação da alma, mais apurado do que o sonho, mais apurado do que o sonambulismo, né? Por quê? Porque enquanto nós estamos sonhando, ou aquelas pessoas que têm a questão do sonambulismo, nesse caso, a gente acaba girando, a gente acaba passeando, percorrendo caminhos, embora espirituais, mas ligados ao mundo em que nós habitamos, ligados ao entorno do planeta Terra. Já no caso do êxtase, o espírito ele tem a capacidade de ir para mundos, inclusive mundos superiores, muito acima daquilo que está aqui no planeta Terra, mas mantendo a capacidade de ter limites. Porque se essa pessoa resolve ir lá para um mundo onde só tem espíritos puros, e ela olha tudo, claro que lá é infinitamente melhor do que aquilo que nós vivemos aqui no planeta Terra. Aí o que vai acontecer? Aí a pessoa resolve cometer, entre aspas, um suicídio. Não, eu vou morrer, eu vou desencarnar, já vou ficar por aqui mesmo. Então existem certos limites que proporcionam a esse espírito que pode usufruir desse fenômeno do êxtase, de ir e voltar para o seu corpo físico aqui no planeta Terra. Depois a gente encontra o fenômeno da dupla vista. Esse daqui é muito legal, porque, veja bem, é a possibilidade que o espírito tem de sair do seu próprio corpo durante o estado de vigília, estando acordado, estando conversando, estando trabalhando. Ele tem a oportunidade de deixar o corpo físico sem a necessidade que a pessoa esteja adormecida, né? E aí é o quê? É a vista, é o que eles chamam de vista da alma. A pessoa pode ver, ouvir e sentir coisas muito maiores do que aquilo que a gente pode perceber enquanto nós estamos, nosso espírito está aprisionado no corpo físico. É o que eles chamam de dupla vista. Ou seja, é a vista aquilo que a gente enxerga com os olhos do corpo físico, mas aí o espírito tem a oportunidade de ver outras ações com os olhos da alma. Às vezes é uma sensação confusa ou clara e nítida de determinadas coisas, de determinadas situações. E depois a gente vê a questão da bicorporiedade. Gente, enquanto o corpo físico adormece em um determinado local, o espírito ele pode se deslocar e se tornar, inclusive, visível a outras pessoas em uma determinada localidade e muitas vezes muito longe da onde a pessoa está adormecendo. E essa visibilidade, esse espírito para aquela pessoa, para aquelas pessoas que estão vendo ele, pode ser rápida ou ela pode ser nítida e prolongada. Existem na literatura espírita diversos casos que envolvem esse tipo de situação, né? De pessoas que podem se fazerem aparecer em outras localidades. E por último, gente,
vem a questão da transfiguração. A transfiguração consiste na mudança do aspecto de um corpo que está vivo. Pode ser uma simples contração muscular que vai mudar a fisionomia da pessoa, né? De uma forma simples ou até de forma bastante aprofundada, que vai tornar o corpo da pessoa, de certa forma, irreconhecível. Nós temos alguns médiuns que se transformam no decorrer de algumas manifestações mediúnicas, onde eles trazem a afeição daquele espírito que está se manifestando nele, trazendo a sua mensagem para ele naquele instante, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos numa fila do Divaldo, e ele realmente apresentou, ele mudou a feição dele no decorrer da manifestação, quando ele trouxe a mensagem daquele espírito que estava se manifestando através dele naquele momento. Então, são situações que a doutrina espírita traz para a gente, fatos que às vezes acontecem com pessoas que não conhecem a doutrina espírita, pessoas que pertencem a outras doutrinas religiosas e que passam por essas situações que nós relatamos aqui hoje e que muitas vezes ficam sem saber, ficam perdidas, sem saber o porquê de acontecer essas situações com ela. Cabe a nós que temos a bênção do conhecimento que a doutrina espírita pode nos proporcionar, da gente apresentar elucidar para essas pessoas essas situações corriqueiras na vida dela e que fazem parte da vida de muitos encarnados aqui no planeta Terra. Tá bom? Era isso que a gente precisava falar. Tem alguma dúvida aí, alguma questão, senhor? Vai, Paulinho, eu não, estou acompanhando aqui, eu acho que correu bastante bem aí sua explicação. O pessoal essa semana anda muito quietinho, que a nossa aqui deu 4 manifestações só no chat, contando uma minha. Então, a turma está bem devagar essa semana. Ontem também foi a mesma coisa, tivemos pouquíssimas prosas, o pessoal quase não se manifestou. Então, eu achei muito estranho que a Maria Flávia... Eu acho que as aulas... Daniela também. Eu acho que as aulas da Evelyn são muito elucidativas, né? É muito bacana. Mas é bom sempre a gente comentar, a gente ouvir perguntas, questionamentos, né? Pois é. Para que, às vezes, a pergunta de um serve para todo mundo. Então, essas dúvidas, eu sempre tenho insistido com o pessoal, elas são muito importantes, porque como você bem lembrou aí, às vezes eu tenho uma dúvida aqui a respeito de alguma coisa, a outra pessoa também tem. Então, numa questão dessa, você resolve aí. Exatamente. Problemas, né? É muito bacana. O pessoal agora se manifestou. Comentários nos ajudam a fixar. Muito clara a exposição do Paulinho. Ótima explicação. O pessoal tá nos acompanhando, só estão quietinhos. Mas então é isso. É isso aí. Podemos encerrar então? Ué, se ninguém tem mais nada a comentar, deixa eu ver mais um no chat aqui. Aqui, quietos e ouvintes. Né? Isso é bom, é bom. Pelo menos vocês estão aí. Pelo menos vocês estão aí. Então tá ótimo. Tá ótimo, tá bacana. Maria Flávia está de olho aqui, tem uns olhinhos aqui para nós. Eu acho muito interessante, acho muito bom a gente estar participando, a gente tá com todo mundo aí conosco, e isso é interessante. Eu acho que a gente tem que aprimorar um pouco mais essa nossa participação aqui. Pedir, pessoal, por exemplo, para a semana que vem, vão ver a aula, já formulem lá alguma dúvida, manda para nós. Manda no chat, ou manda no grupo, ou manda por e-mail. Mas é bacana a gente ter essa participação deles aqui, até para movimentar um pouquinho, para não virar um monólogo, né? Igual hoje você falou sozinho, ontem, né? Aliás, eu falei sozinho também. É interessante
participação de todos. Mas se estão conosco, a gente está feliz. É ou não é? Mas está ótimo. Então, semana que vem nós estamos juntos de novo, gente. Se Deus quiser, uma boa noite a todos. Obrigado pela presença. Que Deus abençoe a todos. É isso aí. Vou finalizar aqui também, agradecendo a todos aí pela participação, né, pelo carinho de estarem conosco. A gente fica feliz de trazer alguma coisa que seja útil para todos. Deixo aqui o nosso abraço em nome do Grupo Espírita Guerreiros de Cristo, nosso carinho, desejando uma ótima semana a todos, de muita paz, de muita saúde, de muita evolução espiritual, porque é o que nós estamos necessitando agora. Tá certo? Como dizem os nossos irmãos espirituais e vivem nos cobrando isso diuturnamente, paciência e tolerância são as nossas palavras-chave nesse momento de transição. Então, muito obrigado a vocês, todos com Jesus, muita paz, até a próxima.